passo a palavra ao ancião Ovid. Porventura terá uma base para começarmos? Olha, assim, falando sinceramente, daquelas vezes até que eu tenho participado, eu vim dizer que o Pedro é capaz de apresentar melhor, entende? Eu tenho que pensar, entende? Escrever. Agora o Pedro já ele é falador mesmo. Então eu vou deixar para o Pedrão. Amados, vamos inclinar as nossas frontes e fazer uma súplica ao nosso bom Deus, porque orações nunca são demais. Oremos a Deus. Querido Pai eterno, mais uma vez, ó Senhor, aqui estamos nos méritos de Cristo Jesus, ó Pai, porque está escrito na Tua palavra: achegai-vos a Deus, que Ele achegará a vós outros. Pai querido, nós te buscamos porque reconhecemos que sem Ti nada somos. Derrama, ó Pai, o Teu Espírito nesta hora. Dá-nos sabedoria, que a todos o Pai dá liberadamente e nada te impopera. Inspira-nos, ó Pai. Venha revestir-nos com a Tua misericórdia e graça, iluminando, ó Pai, o nosso ser. Clamamos a Ti essas bênçãos, Senhor, que nos diminuamos para que Tu cresças, para que a honra e a glória seja somente Tua. É o que te pedimos, crendo pela fé que recebemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, irmãos, eu penso começar a nossa meditação da seguinte maneira. Todos nós aqui nesse grupo estamos conscientes que nós temos uma enfermidade, temos uma doença. E essa doença tem nome, chama-se pecado. Essa doença não está na pele, não está no braço, não está no ombro. Essa doença não está só no pescoço, não está só na cabeça. A doença é generalizada. Nós somos pecadores. Então, desde o nosso DNA, nós temos essa propensão para o pecado. Atenção, recapitulo. Nós temos essa propensão para o pecado. Então, se nós sabemos que somos doentes e temos essa debilidade, a nossa primeira condição é saber, ou seja, é fazer um exame perfeito para que com o resultado do exame tomarmos o remédio ideal e perfeito que cura a nossa enfermidade, certo? Porque se o nosso diagnóstico for mal feito, vamos acabar tomando medicamento que não curará a nossa enfermidade e por não curar a nossa enfermidade, vai acarretar conosco outras enfermidades. Eu não sei se os irmãos conseguem perceber a minha linguagem, a forma como eu falo. Ok. Então, o nosso principal foco é tentar perceber como nós podemos nos curar, entre aspas, como podemos contribuir, como podemos aceitar a cura que nos foi proporcionada para curar a nossa enfermidade. Por quê? Porque se nós não conhecermos essas facetas, vamos fazer aquilo que toda a gente no mundo, de forma indireta, uns até de forma direta, têm feito. O quê? O que é que as pessoas no mundo têm feito? Vou recapitular algo que eu já digo em vários grupos. Acabam sacrificando o que Deus não pediu, adoram a Deus de uma forma que Ele não mandou e exigem e cobram e esperam de Deus bênçãos que Ele não prometeu. Prestem sua atenção a esses pormenores. Adorar a Deus de uma forma que Ele não mandou, sacrificar o que Ele não pediu
e esperar receber de Deus as bênçãos que Ele não prometeu. Porque as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, são para aqueles que sacrificam o que Deus mandou, adoram a Deus como Deus pediu e esperam receber de Deus o que Deus prometeu. Até aqui estamos certos, irmãos. Amém. Tendo essa luz, tendo esse entendimento, vamos então tentar perceber aqui uma coisa. Jesus, na sua caminhada por esta terra, falou determinadas palavras para nós, determinadas coisas que nós deveríamos guardar em nossa mente. Uau, filha, parabéns. Pai já presta atenção a tia. Deixa eu só terminar aqui isto tudo. Então, fica-nos evidente que nas palavras de Cristo está expressamente dita uma coisa que é fundamental para aquele que quer caminhar e anseia estar na presença de Deus. Cristo disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Irmão Vanderlei, se puder, por favor, abrir a palavra, a Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23 a 26. Vamos só tomar leitura a esse texto. Ou se algum outro irmão na sala tiver a Bíblia e poder ler, nós agradecemos. Lucas capítulo 9, 23 a 26. Versículo 23 a 26, sim. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Amém. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém. Ok. Reparem uma coisa, irmãos. Nós ainda não estamos eu costumo dizer, nós ainda não estamos a espremer cada versículo, um versículo só, ainda não estamos a tirar dela, extrair dela a quantidade de sumo necessário. E ainda não aplicamos uma lupa, um microscópio a cada um dos versículos que lemos. Mas vamos só prestar atenção no último versículo, irmão Vanderlei. Repita com calma o último versículo que leu. Versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar... Espera, irmão Vanderlei, espera. Ele diz assim, porque qualquer, não importa se é adventista do sétimo dia, se é católico, se é metodista, se é pentecostal, não importa. Qualquer. Prestem atenção a esses itens. Nós ainda não estamos a estudar os versículos completos, mas vamos nos focar primeiro nesse versículo. Diz o que, irmão Vanderlei? Qualquer que se envergonhar. Ok. Como é que eu me envergonho? Como é que eu demonstro que eu estou envergonhado das palavras de Cristo?
Qual é o sinal que eu deixo evidente de que eu estou envergonhado das palavras de Cristo? Irmãos, quando eu não as uso, quando eu as rejeito, quando eu ponho-as de lado, significa dizer que eu tenho vergonha delas. Se eu tenho vergonha delas, é porque elas, as palavras de Cristo, não são verdades para mim. Se elas não são verdades para mim, eu estou a fazer do dono das palavras um mentiroso. Vocês concordam? Porque não pode haver duas mentiras, nem duas verdades. De um lado tem de ter verdade e do outro lado tem de ter mentira. Jesus diz assim: qualquer que se envergonha das minhas palavras, e o sinal evidente de que eu tenho vergonha das palavras de Cristo é quando eu não as uso, quando eu não as aplico, quando eu não tomo posse delas. Significa dizer que elas são falsas para mim. Ou seja, eu não aceito. Se tu não aceitas as palavras de Cristo, Vanderlei, continua a ler o que o versículo diz a seguir. Dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier... Irmão Vanderlei, Jesus continua dizendo: eu também vou me envergonhar de ti. Porque de tal forma tu te tens vergonha das minhas palavras, eu também terei vergonha de ti. Irmãos, comecem a perceber o porquê que nós temos que estudar a palavra de Deus, o porquê que nós temos que entender como vencemos o pecado. Recapitulo, tendo noção de quem somos, qual é a nossa condição e o que é que nós precisamos para solucionar essa nossa condição. E vimos aqui nesse versículo, sim, irmão Ovid, esteja à vontade. Pode habilitar o teu microfone, ancião Ovid. Irmão Ovid, habilita o teu microfone, está desligado. Irmão Ovid, o microfone está desligado, não te ouvimos. Deve ter sido sem querer. Ok, pronto, vamos continuar. Então, se nós temos... Irmão Ovid, Agora vai dar, desculpa. Força. Seguinte, talvez entenda que Jesus está dizendo assim, eu também me envergonho. Talvez o que realmente ele está assim expressando com essa palavra é, eu não posso fazer nada por você, porque ele respeita a nossa individualidade. Não é que ele diz o seguinte, você não fez isso, eu também não vou fazer. Não, eu não posso fazer. Eu não posso fazer porque eu não posso passar por cima do teu livre-arbítrio. Do livre-arbítrio, correto? Da tua escolha. Ok, correto. Amém. Amém, irmão. Ou seja, nós temos que começar a entender essas coisas para que fique-nos claro de como é a única arma que nós temos para vencer o pecado. Recapitulo as palavras do ancião Ovid. Quando nós rejeitamos as palavras de Cristo porque temos vergonha delas, por mais que Ele queira fazer alguma coisa por nós, mesmo sabendo que nós somos indignos, e Ele é amoroso e está disponível para ajudar a todos, por causa da nossa decisão, Ele vai respeitar a nossa decisão
e simplesmente não poderá fazer nada contra a nossa vontade. Porque o livre-arbítrio para Deus é como um templo sagrado. Ele não passa por cima. Ainda que seja doloroso para ele. Mas ele não passa por cima do nosso livre-arbítrio. Tendo ciência disso, irmãos, tendo conhecimento dessas informações, começamos então agora a galgar os passos necessários e o entendimento de como se deve usar o como. O como, na verdade, irmãos, não é um livro diferente, não é um livro novo. O como é o compilar, é o juntar num só livro tudo que a serva do Senhor Ellen White e a própria palavra de Deus nos deram como armas para poder vencer o pecado. Muitas vezes as pessoas rejeitam o livro como por causa deste nome aqui. Onde é que está o nome? Este nome aqui. Ovid Zanella, porque entendem que só devemos ler. E porque a irmã White deixou isso recomendado, que deveríamos nos focar em ler o Espírito de Profecia e a Bíblia. Mas aqui não tem nenhuma coisa do Ovid. Aqui só tem o Espírito de Profecia resumido, ou seja, há uma compilação de todos os possíveis manuscritos de Ellen White de como se deve vencer o pecado. E a própria palavra, a Bíblia, dá o respaldo neste livro. Por isso é que nós frisamos sempre, sem o como, não há como vencer o pecado. Tendo feito essa introdução, irmãos, eu pergunto a vocês, alguma questão periódica ou podemos ir mais fundo nesse entendimento? Não se dá nada aí. Podemos prosseguir e ir mais fundo possível. Amém. Louvado seja Deus. Sim, irmão, ouve de força. Você sabe, a gente continua lendo e aprendendo, né? E vendo ainda a confirmação dessas coisas. A gente entende que o irmão Pedro está falando, mas no livro Esse Dia com Deus, na página 142, nós achamos, irmão Pedro, essa citação aqui que eu falei, olha só, isso aqui já estava escrito há muito tempo, e a gente não tinha colhido. Ellen White escreve assim: o homem não pode guardar os mandamentos de Deus a não ser estando em Cristo e Cristo nele. Amém? Então é tudo aquilo que nós vamos aprender e vamos entender depois, e já estamos, entende, assim, nos exercitando no sentido de nós colocarmos em prática, é apenas esses dois pontos. Então, o que nós temos no livro é precisamente essas duas partes aqui. Estar em Cristo, o que significa, e o que significa Jesus Cristo estar em nós. Se nós temos esses dois pilares, pronto, acabou. Entendeu? Toda a nossa vida significa a gente se treinar nesse aspecto. Amém? Amém. Amados irmãos, mais uma vez em forma introdutória, nós estamos hoje fazendo introdução daquilo que vai ser o nosso estudo de agora em diante acerca disso. Eu quero vos deixar também aqui uma nota importante que às vezes nós, de forma implícita, não percebemos. Eu costumo dizer assim, existem dois evangelhos, dois. Um
evangelho é para a circuncisão, obras da lei. E o outro evangelho é para a incircuncisão, obras da fé. Esses dois evangelhos, irmãos, se não forem bem compreendidos, recapitulo, se não forem bem compreendidos, fazemos confusão no texto bíblico que está em João 15, 7. Por que vamos trazer essa introdução, irmãos? Porque é importante realçar aqui que quando Cristo diz: se vós permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes que vos será feito. Aqui há tempos um irmão abordou-me e perguntou-me: ok, então a forma como o irmão Pedro apresenta a justificação pela fé, o irmão quase que diz que nós não precisamos fazer absolutamente nada. Eu digo, não é verdade. Nós temos coisas a fazer, sim, senhora. O nosso maior problema é que o evangelho da circuncisão, a obra da lei, nós entendemos que eu preciso fazer braçalmente. O evangelho da justiça de Cristo pela fé, nós entendemos que eu não faço braçalmente. Eu confio naquilo que Cristo fez como suficiente. E por essa razão eu sou justificado por esta confiança que eu depositei nele, por eu ter aceito ele como sacrifício perfeito. Essa justiça é a que faz uma tremenda confusão, porque em determinados capítulos da Bíblia nós lemos: buscai a vossa salvação com temor e tremor, fazei isto ou aquilo, mas entendemos que fazer que a Bíblia se refere é um fazer braçal. Mas na verdade o fazer de Deus é um fazer pela fé. Sim, irmão Ovid. De fato, o irmão Pedro ressaltou bem aquela justiça das obras da lei e das obras da fé. Nós poderíamos então usar, se fazermos essa mesma declaração de uma outra forma, dizer, é a justiça própria e a justiça de Cristo. São as duas. A nossa comunidade, lamentavelmente, segundo o Apocalipse 3, nós estamos assim dentro dessa tal de justiça própria de uma tal forma que está sendo muito difícil. Veja que desde 1888 para cá, passaram-se tantos anos e nós ainda não conseguimos sair da justiça própria. Então, todo o empenho que agora está sendo feito, e o irmão Pedro compreende e sabe bem expor essa parte, é precisamente nós compreendermos a maneira de nós sairmos da justiça própria e daí entrarmos na justiça de Cristo. Amém? Amém. Irmãos, todas essas introduções que estão a ser apresentadas aqui visam apenas criar bases sólidas para quando começarmos a, como disse o irmão Vanderlei no princípio, a comer o grosso, começar a fazer sentido. Porque a dado momento, irmão, nós nos perguntamos, mas a lei dos homens e a própria lei de Deus, a Bíblia, diz que nenhum pai paga pelo crime do filho. Assim como também, biblicamente, o pecado dos pais não são para os filhos. E muitas vezes nós nos perguntamos, sim, mas como Jesus pode ter pago os nossos pecados se ele não sou eu?
uma vez que a própria Bíblia diz que os pecados dos pais não vão para os filhos. E a lei dos homens também, a lei civil, diz que o crime de um não pode passar para o outro. Assim como também eu não posso ir fazer um vestibular no nome da irmã Regina ou no lugar do irmão Vanderlei. Seria ilegal. Então, como é que Cristo pode ter morrido no meu lugar? Se o pecado é meu, o crime é meu. O equívoco da não compreensão da palavra de Deus faz-nos ficar perdidos nessas coisas. Mas graças a Deus, o Senhor nos deu essa luz para compartilharmos. Por quê? Porque nós temos o hábito de ver tudo de forma individual, tudo de forma isolada, tudo de forma pessoal. Mas a divindade, ela olha para as coisas no âmbito coletivo, no âmbito de uma corporação. E vamos trazer um exemplo prático aqui. Quando nós, irmãos, imaginemos que nós temos uma empresa e esta empresa tem funcionários. Se um dos nossos funcionários cometer um crime fiscal, a responsabilidade deste crime fiscal que o nosso funcionário cometeu, de quem será? Do funcionário ou do diretor da empresa? A responsabilidade é do funcionário ou do diretor ou do PCA da empresa? Recapitulo, irmão. Provavelmente não tenham percebido. Se nós temos do diretor, ou seja, do responsável da empresa. Então, Deus, em Adão, nosso diretor, nosso responsável, tendo ele pecado, a responsabilidade passou para todos. Em Cristo, segundo Adão, tendo ele sido responsável, se nós estamos em Cristo, como estávamos em Adão, por causa de Adão o pecado veio para todos nós, então estando também nós em Cristo, pela vitória de Cristo, todos nós vencemos. Então, se vencemos porque nós estávamos em Cristo, assim como também pecamos porque estávamos em Adão, precisamos prestar atenção a essas coisas. A vitória que nos traz os céus não é nossa, é dele. Se a vitória é dele, não é nossa, automaticamente o que nós precisamos ou o que o Pai no céu se agrada não é com a nossa vitória, mas com a vitória do Filho. E se o Pai se agrada somente com a vitória do Filho, tudo o que nós possamos fazer, se o Filho não tiver, se nós não nos guardarmos no Filho, para o Pai não serve essa vitória. Logo, começamos a compreender os textos bíblicos, como Isaías, que diz que toda a nossa justiça é um trapo de imundícia. Toda a nossa boa obra, por mais justa que seja, é impossível com a nossa obra agradarmos a Deus. Mas a única obra que agrada a Deus é a obra do Filho. É o testemunho que ele deu desde o Rio Jordão, no batismo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A felicidade de Deus, a alegria de Deus está no Filho. E se nós queremos agradar ao Pai,
como o filho agradou, precisamos não ser igual ao filho. Precisamos não andar ao lado do filho. Precisamos permitir que o filho habite em nós, para que o nosso eu, desapareça e seja visto somente ele. Tendo sido ele visto em nós, aí o Pai, sim, se agrada nele. Sim, irmão Ovid? Pedro, nós sabemos que tem aquelas palavras do Gálatas, né, que é exatamente dentro desse ponto que o irmão está expondo, que é vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Certo? Certo. Então, a maior parte do tempo que o Ovid viveu foi assim. Eu sempre achei que essas palavras muito bonitas. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas teoria. Na hora que eu estava dirigindo o meu automóvel, quem é que estava dirigindo que o Ovid pensava que está dirigindo? Não é Jesus através do Ovid. É o Ovid. O Ovid que dirige, o Ovid que fala, o Ovid que faz isso, o Ovid que faz aquilo. Então, tudo isso é justiça própria. Então, quando eu estou assim antecipando isso dentro daquele sentido para dizer em que sentido é que nós vamos andar nesse estudo, correto? Correto. Nós devemos ter sempre bem em mente exatamente isso que o irmão Pedro está frisando. Nós, o máximo que nós podemos ser é um ramo da videira verdadeira. Nós não devemos ser um ramo que queira produzir ou que queira ser outra videira. Nós apenas devemos ser um ramo onde a videira se manifesta. Ou seja, é aquilo que Ellen White escreveu, que Jesus Cristo, ao vir habitar em nós, ele vai se servir das nossas faculdades, dos nossos órgãos. Então, quem está dirigindo o automóvel nunca vai ser o Pedro se o Pedro está em Cristo e Cristo nele. Sempre vai ser Jesus Cristo através do Pedro. Correto? Correto. Amém. Sendo louvado seja Deus, irmão Ovid. Irmãos, essas introduções nós costumamos apresentá-las. Por quê, irmãos? Porque lá à frente, no caminhar do nosso estudo, poderão surgir inquietações que vão fazer essas indagações em cada um de nós, que é legítimo que aconteça, irmãos. Não há problema nenhum que aconteça. Porque o próprio Senhor Jesus nos diz: vindes, arrazoemos, apresentem as vossas razões. E eu vou vos apresentar as minhas. Se as minhas razões não vos convencerem, aí sim, façam de vocês o que vocês bem entenderem. Então, essas dúvidas, essas inquietações vão surgir. E é normal. E para muitos aqui de nós, essas palavras parecem novidade. Agora, se nós chegarmos a descarregar todas as novidades, corremos o risco de entrar naquela palavra que Jesus disse: tenho muito para vos falar, mas vós não estáis pronto. É preciso, primeiro, pavimentar o terreno, preparar os alicerces, para quando vir o betão, ou como costumo dizer, o chumbo grosso, nos lembremos desses itens importantes. Por que a palavra de Deus em Hebreus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus? Por quê? E o que é fé? Essas coisas todas que vamos crescendo no conhecimento ao longo desses nossos estudos precisam estar bem alicerçadas e bem compreendidas, para que nenhum vento nos empurre nem para a esquerda nem para a direita, para que tenhamos firme o nosso horizonte. Essa é a vantagem de podermos estudar, por exemplo, o livro Como na presença do irmão Ovid, que foi o escritor que, melhor do que eu, poderá nos dar muitos mais subsídios à base do próprio livro. Recapitulo: o livro não fala do Ovid. O livro não é palavra de Ovid.
o livro é o espírito de profecia, as citações de Ellen White e a própria Bíblia. E nós vamos estudar o livro, vamos compreender lendo o livro. Mas era importante primarmos nessas coisas básicas para que dispersemos, irmãos, a ideia de que estamos a trazer um novo evangelho. Estamos a trazer doutrinas novas. Nada disso, irmãos. Nós vamos nos basear no assim diz o Senhor. A lei e os profetas, se não falarem de acordo a isso, não há verdade neles. Irmão, fujam. Se o irmão Pedro não tiver a falar nada que esteja de acordo com a lei e os profetas, fujam. Não deem o vosso ouvido a esse tagarela aqui. Sim, irmão Ovid. No livro, eu creio que existe alguma coisa, um pouco menos do que 500 citações de Ellen White. Amém. Mas como nós podemos provar exatamente isso que estamos a apresentar aqui como sendo a palavra de Deus? Como podemos confirmar essas coisas na Bíblia de que sem o como não tem como vencermos o pecado? Como podemos criar base nisso? E não vamos nos alongar muito. Vamos ler novamente o texto que nós lemos no início. Irmão Vanderlei, Lucas capítulo 9, versículo 23. Prestem sua atenção, irmãos, nesta parte final vamos espremer esse texto. Dizia a todos: se alguém que vier Quem após... dizia, irmão Vanderlei? Espera, vamos ler com calma, irmão Vanderlei. Tá, desculpa. Repete, por favor. Dizia a todos. Espera aí. Quem dizia? Quem é que dizia a todos? Cristo? A todos quais? Todos. E todos. Que todos? A todo que tem ouvido. Ah, louvado seja Deus. Ah, agora muda o sentido. De Cristo dizia a todos, todos os que puderem ouvir, todos os que podem aceitar, todos os que podem se humilhar. Prestem atenção a esses princípios, irmãos. E o que é que Cristo dizia a todos, irmão Vanderlei? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e me siga. Amém. Vamos prestar atenção aqui a um princípio, irmãos. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, em português, quando alguém diz vir após mim, significa dizer que ele já lá foi e nós temos que ir de encontro a ele, certo? Eu vos pergunto, irmão, qual é o nosso anseio? Ir ao encontro de Cristo, certo? Ele diz, se alguém, dentre todos, os que puderem ouvir, os que se humilham, os que aceitam, quiserem vir após mim, tem que fazer uma coisa, duas coisas, três coisas. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-lhe. Irmãos, eu vos faço a seguinte pergunta. Como Jesus negou a si mesmo? Em que capítulo da Bíblia nos prova que Jesus negou a si mesmo? Em que capítulo da Bíblia nos prova que Jesus tomou a cruz? Em que capítulo da Bíblia nos provam essas coisas? Vamos recapitular. Mateus capítulo 4. Irmãos, como foi que Jesus
venceu o pecado no deserto da tentação? Como foi que Jesus venceu? Irmão? Como está escrito. Como está escrito, ok. Quando Jesus apresentou o está escrito, ele estava a negar-se a si mesmo ou estava a assumir aquilo que ele era? O que estava acontecendo naquele momento, quando Jesus estava a citar o está escrito? Quando ele apresentava o está escrito, o que ele estava a fazer? Negando a si A fazer mesmo. a vontade dele? Não, ele estava buscando a vontade do Pai. E quando nós vamos buscar a vontade do Pai, onde é que fica a nossa vontade? Vamos pensar, irmãos. Quando eu vou buscar a vontade do Pai, onde é que fica a minha vontade? No pó. No pó. Amém. Então, quando isto disse, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Cristo estava a negar a si mesmo, e por estar a negar a si mesmo, ele nos recomenda: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Como é que se nega o nós mesmos? Como é que eu nego fazer a minha vontade? Fazendo a vontade do Pai. Submetendo a minha vontade a Desculpa. Sim, irmã. Esteja à vontade. Submetendo a minha vontade. Ou seja, submetendo a minha vontade à vontade do Pai. Como é que eu faço isso na prática? Isso é muito bonito, conforme disse o irmão Ovid. Na teoria é muito bonito. E na prática, como é que eu faço isso no dia a dia? Como? Atenção, nós estamos a trabalhar como vencemos o pecado. Até agora foi tudo teoria. Agora vamos começar a entrar na prática. Como é que eu venço o pecado na prática? Através da palavra. Do escrito. Sim. Do escrito, ok. Aqui tem a palavra. Aqui está o escrito. Aqui está o assim diz o Senhor. Se eu pegar nela e pôr aqui assim, está comigo. Amarrar uma fita adesiva com ela aqui, consigo com ela aqui vencer o pecado? Não. É dessa forma que eu venço o pecado? Não. Se eu andar com ela assim todo dia, é dessa forma que eu venço o pecado? No livro Eventos Finais fala que temos que entesourar na mente. Amém. Louvado seja Deus. Oh, querida irmã. Vamos então agora começar a perceber. Quando Cristo disse, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele tinha alguma coisa, alguma Bíblia consigo, algum rolo na mão? Claro que não. Que não. Ele não tinha. Mas ele tinha a palavra guardada na sua mente. E quando nós temos a palavra guardada na nossa mente, significa que nós aceitamos a palavra. E se nós aceitamos a palavra, o que o versículo 26 do mesmo capítulo de Lucas que estamos a estudar diz, irmão Vanderlei? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos.
instruções servem-nos para começar a mostrar o caminho, o porquê que nós precisamos, na prática, guardar os 10 mandamentos da lei de Deus e entesourar a nossa mente, se pudermos ter a mente de Cristo, vários capítulos da palavra, vários versículos da Bíblia, para quando formos tentados pelo inimigo, respondermos como Cristo respondeu no deserto. Está escrito. Cada citação, cada mandamento da lei de Deus é suficiente para nós vencermos o inimigo na prática. Sempre que formos tentados, é preciso perceber quando e como somos tentados. Alguém sabe nos dizer como e quando somos tentados? Quando nós recebemos sugestões contrárias à vontade de Deus. Amém. Ou seja, isso acontece quando? De manhã ou só à noite? Irmão, eu creio que... desculpa, irmão, ouvir rapidinho. Eu creio que a gente é tentado nas coisas que nos agradam e no tempo, creio que a todo tempo somos tentados. Todo o tempo. Irmão Ovid, esteja à vontade. Olha, uma das coisas que Ellen White assim levou então de informação para a gente que é assim uma preciosidade é exatamente qual é que é a fonte dos maus pensamentos, dos maus sentimentos. Então, quando nós viemos então a ler que não é na nossa mente que se originam isso daí, mas que é o inimigo que a cada pouco ele coloca essas ideias, esses sentimentos dentro da nossa mente, então aí deu muita esperança, deu muita alegria para a hora entre que a gente viu que então existe uma fonte e o quanto que o inimigo está a todo instante nos perseguindo. Amém? Amém. Sim, irmão Vanderlei. Só avisar que vamos ter que ir para a finaleira porque já é 7h26 agora. Então, para não passar do horário. Muito bem. Ok, vamos então, irmãos, fazer aqui um resumo daquilo que podemos estudar hoje. O conteúdo é muito amplo, nós vamos poder ir muito mais fundo. A ideia primordial que queríamos apresentar hoje é dizer como Cristo pode ser o nosso representante legal, como nós somos necessitados dele, como nós precisamos ser enjesuizados e não pensar que nós precisamos ser igual a ele. Não, nós não temos que ansiar ser igual a Cristo. Nós não podemos ansiar andar ao lado dele. Não, porque quando nós andarmos ao lado dele, ele é ele e eu sou eu. Quando eu desejar ser igual a ele, também não é correto, porque ele só há um, nunca terá outro. Então o que nós precisamos é dele próprio em nós. Ele precisa morar em nós, tomando conta das nossas faculdades, das nossas habilidades, para ele em nós poder vencer o pecado por nós. E como é que nós fazemos isso? Citando a palavra de Deus na hora da tentação com fé. Quando nós citamos a palavra de Deus na hora da tentação com fé, nós estamos a negar a nós mesmos. Estamos a tomar a nossa cruz e queremos com esse ato ir junto a ele. Vocês estão a perceber a prática do que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-lhe?
Esse é o objetivo, irmãos. Essa é a mensagem da base que vamos nela construir todas as outras informações que vamos poder crescer no conhecimento de como devemos praticar no dia a dia o como para nos tornarmos dignos da confiança de Deus Pai. Amém? Amém. Se algum irmão puder orar para fazermos a oração final, antes que o nosso tempo não termine. Alguém habilita-se a orar por nós? Sim, eu oro. Amém. Quem puder, do outro lado aí, se ajoelhar, é bom. Pai querido, obrigada por essa luz e por esse maná que o Senhor nos dá a cada dia e neste momento. Muito obrigada, Senhor, porque nós estamos cheios da Tua palavra e queremos representá-lo com maestria, com satisfação, para tirar um sorriso satisfatório de Jesus Cristo. Muito obrigada. Abençoe os palestrantes, que eles venham nas próximas vezes mais aprofundados, que o Senhor limpe todas as veias do nosso cérebro, para que seja tudo muito bem entendido, compreendido, para nosso deleite também. Agradeço o dia de sábado, desejo um feliz sábado para o céu inteiro, os anjos que lá estão, ansiosos para que cheguemos logo lá, para que eles perguntem coisas. E vamos agora na parte 2 do nosso dia de deleite. Muito obrigado, Pai. Proteja-nos, nos guarde em todos os momentos, em nome e por amor a Jesus Cristo. Amém. Amém.